Olá, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Nós iremos estudar um pouquinho sobre essa parábola, entender um pouco mais sobre ela. Vamos fazer nossa oração? Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é para nós. Muito obrigado pelo seu maravilhoso amor, pela sua imensa compaixão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai misericordioso e amoroso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca esquece de cada um de nós. Nos abençoa e nos guarda hoje e sempre, no doce nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá estudar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Hoje nós iremos tirar algumas dúvidas sobre esta parábola, que é uma parábola muito conhecida. Está lá em Lucas, o capítulo 15 e o versículo 11. Diz assim, do versículo 11 em diante. Nós vamos ler a parábola inteira, então vai do versículo 11 até o versículo 32, tá? Vamos começar. Versículo 11, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe confirmou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aqui nós lemos a parábola do filho pródigo. Nós vimos um pouquinho todo esse relato que a Bíblia nos fala. Nós vemos o que nós vemos aqui? Um filho desleixado, um filho que não estava nem aí para o pai, um filho que não ligava para o que o pai achava dele, né? Não estava preocupado. Nós vemos também um filho revoltado, né? Que não quer aceitar o que o pai fez com o outro. E nós vemos também um pai amoroso, que está pronto para receber o seu filho de braços abertos. Se nós formos ver na Idade Média, no tempos desses relatos da Bíblia, não tem como um pai ser assim como esse. Aceitar dar a herança para o seu filho. Hoje em dia já é uma coisa comum, né? Uma coisa mais comum. Um filho chegar para o pai e falar: pai, eu quero a minha herança porque eu estou precisando de dinheiro, então eu quero a parte da minha herança. Já é um pouquinho mais comum. Mas naquela época, na época da Idade Média, o pai era uma autoridade muito grande. Um filho chegar para um pai e falar: pai, me dê a minha herança porque eu vou embora e não quero mais ficar aqui, era uma falta de respeito imensa. Hoje em dia, com o tempo, com as disponibilidades, né, as modernidades, os pais e os filhos estão mais abertos à conversa, mas naquele tempo não. E nós vemos hoje em dia uma figura distorcida. Naquela época os pais eram autoridades. Hoje em dia os pais estão sendo colocados como ridicularizados na TV, por exemplo. Alguns programas de TV que nossos filhos assistem podem estar fazendo com que eles percam o respeito total por seus pais. Nós temos que estar muito atentos a estas coisas. Um dos desenhos, os Simpsons. O que o Bart Simpson fala com o pai dele? O Bart Simpson só chama o pai dele de otário, fala que vai roubar a carteira dele, mané, xinga o pai dele de tudo que não presta. Outro desenho que parece inocente, infantil, bonitinho, Peppa Pig. O que a Peppa Pig fala com o papai dela? Papai bobinho. Ou seja, a figura do pai está sendo posta para os nossos filhos como bobinho, como babaca, é o que o Bart Simpson chama o pai dele. Então nós temos que estar atentos hoje, muito atentos com o que os nossos filhos assistem, porque estão
tirando a autoridade, tirando o respeito que os nossos filhos devem ter pela figura do pai. Deus falou que o homem seria o cabeça da casa. Então, o pai, ele tem que ser o cabeça da casa, ele tem que ser a autoridade máxima daquela casa. Então, não pode ser distorcido este papel. Não pode ser distorcido o papel do pai ser a autoridade máxima, do pai ser respeitado, do pai ser o cabeça. Nada mais que isso. A autoridade da casa, o cabeça. E aí, vamos voltar para a nossa parábola. Este pai tinha 2 filhos. Um filho estava dentro de casa sempre com ele. O outro se rebelou, resolveu sair, conhecer o mundo, conhecer as maravilhas, né? As maravilhas que o mundo tem a oferecer. E o que acontece com essa parábola? Parece que ela não tem um fim. Porque quando termina aqui a parábola, ela termina aqui no 32 falando assim: vamos nos alegrar, meu filho, vamos nos alegrar porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, vamos nos alegrar. Parece que a parábola termina um pouco sem sentido, porque não tem um final. Nós não ficamos sabendo se o filho entrou ou não. Então vamos estudar o contexto desta parábola para que a gente possa entender. Na parábola do filho pródigo, vamos estudar um pouquinho de português. Como é que ela começa? Ela começa assim: continuou. Quando você diz assim, continuou, né? É porque tinha algo antes. Quando eu falo assim, eu vou continuar falando, eu vou continuar lendo, é porque eu estava falando algo antes. Então, vamos para a parábola anterior. A parábola anterior está falando da dracma perdida. Conta a parábola de uma mulher que tinha 10 moedas, a mulher perdeu uma delas e ela revirou a casa, procurou. Quando ela encontrou, ela foi festejar com suas amigas. E aí, no começo diz assim, dessa parábola da dracma, o qual, aí no versículo 8, capítulo 15 de Lucas, versículo 8, diz assim: o qual é a mulher que tem 10 dracmas e se perdeu uma. Então, ou você faz assim, ou você faz assim. Não é isso que significa? Ou você vai por esse caminho, ou você vai por esse, né? Vamos entender as linguagens, os significados da linguagem portuguesa. E aí, quando eu digo assim, ou, é porque estava falando algo antes. Vamos para antes. A parábola que está antes é a parábola da ovelha perdida. Quando nós começamos a ler a parábola da ovelha perdida, aqui no versículo 3 está assim: então lhe propôs. Então lhe propôs. Então, né? Diz assim, quando eu digo assim, então, ou eu faço isso, então eu posso alugar uma casa, então eu posso comprar este carro, então, né? Vamos entender mais um pouquinho. Vamos voltar no versículo 1, para nós entendermos um pouquinho aqui essa parábola toda, o contexto dela todo.
Jesus recebe pecadores. Lá no começo do capítulo 15, lá em cima diz assim: Jesus recebe pecadores. E aí nós vamos ler o contexto da história para poder vocês entenderem a parábola do filho pródigo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Nossa, né? Os fariseus, onde Jesus estava, os fariseus estavam lá. Para quê? Para julgar, para apontar algo que eles achavam que estava errado. Será que você está fazendo o papel de fariseu? Onde tem uma pessoa, um irmão da sua igreja, você tá lá para apontar: ó, tá vendo fulano? Tá fazendo isso e isso errado. Será que você está fazendo o papel de fariseu? E aí nós vemos aqui no comecinho, no versículo 1, que diz assim, que Jesus estava recebendo pecadores. Pecadores e publicanos para os ouvir. Quando os fariseus acusavam Jesus, eles acusavam por ele receber pecadores, né? Publicanos, por receber prostitutas, por receber leprosos, por fazer milagres, né? Por alguém que não podia andar, que não podia enxergar, por alguém assim. Só que nós estudando um pouquinho do contexto, nós vemos que os fariseus, eles se achavam muito santos. Eles se achavam melhores do que os outros. E quando eles encontravam com alguém que era pecador, aquilo lhes satisfazia, lhes deixavam cheio de arrogância, porque eles diziam: eu sou limpo, eu sou puro, eu não tenho pecados, mas olha esse pecador, olha essa prostituta, olha esse leproso cheio de lepra. Essa lepra é consequência dos pecados dele. Será que nós estamos fazendo este papel de fariseu? Examine na sua mente, para você mesmo, se nós estamos fazendo este papel de fariseu. Nós vemos algum irmão fazendo algo que nós achamos que é errado e nós ficamos comentando com os outros: olha, tá vendo o irmão ali? Esse irmão não vai para o céu de jeito nenhum. Agora eu vou, porque eu não faço isso. Nós não devemos julgar ninguém aqui na terra. O nosso papel de julgamento é quando Jesus voltar, que Jesus vai permitir que os salvos julguem os pecadores. Aí sim, nós podemos e teremos o poder do julgamento. Mas agora, não. A Bíblia diz: quem for santo, que se santifique. Quem for justo, que continue praticando a justiça. Se você é santo, continue sendo santo, que você se santifique cada dia mais. Se você está se achando santo, continue praticando a santidade. Mas você sabia que um dos pecados que Jesus abomina é a fofoca? E quando você chega para um irmão, ou vai lá na casa do irmão e você fica falando: você viu o irmão fulano? Você soube o que o irmão fulano aprontou? Você sabia que isso é fofoca? E Jesus não se agrada de fofoca? Não herdarão os reinos dos céus aqueles que são fofoqueiros. E aí? Vamos vigiar mais a nossa vida e deixar de ser fariseus na vida dos outros? O nosso papel como pecadores é deixar Cristo nos salvar e salvar o próximo. O nosso papel não é julgar agora,
O nosso papel vai ser de julgar quando Jesus voltar e nos der essa autoridade. Mas olha só o contexto dessa parábola. Vamos estudar um pouquinho. Voltando à parábola do filho pródigo, a outra é a da dracma perdida. A dracma perdida, ela estava perdida onde? Dentro de casa. Aí a outra dracma, a outra parábola é da ovelha perdida. A ovelha estava perdida onde? No deserto. O homem tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma, ele voltou para recuperá-la. Quando nós estudamos esse contexto dessa história, nós vemos que lá em cima tem o homem, os fariseus, resmungando porque Jesus estava recebendo um pecador. No final da parábola está o filho mais velho resmungando porque o pai estava recebendo o filho mais novo, que para ele era muito pecador. Vocês entenderam o contexto? Quem o filho mais velho representa? Os fariseus. Quem o filho mais novo representa? Os pecadores e publicanos. Quem o pai representa nesta parábola? Jesus. Ele estava com os pecadores lá dentro, fazendo um jantar, fazendo a festa. De repente chegou o filho mais velho e ele teve que sair para convencer, ou seja, os fariseus, para convencer, venha festejar comigo ao invés de estar julgando. Então nós entendemos que a parábola da dracma perdida representa aquelas pessoas que estão perdidas dentro da igreja. As pessoas estão perdidas dentro da igreja, se achando que estão salvas e estão perdidas. A parábola da ovelha perdida representa as pessoas que estão perdidas no mundo. Ela não sabe que está perdida, mas ela está no mundo. A parábola da dracma perdida, ela está perdida dentro de casa. A parábola do filho pródigo, ele sabe que está perdido. Ele estava onde? No mundo. O filho mais velho estava onde? Dentro de casa. Vamos ficar atentos para que nós não sejamos como essa dracma perdida ou como esse filho mais velho. Estava perdido dentro de casa. Você está na igreja ou você é a igreja? Vigiai. Essa parábola do filho pródigo não é uma parábola à toa, não é sobre o filho pródigo. A parábola do filho pródigo é sobre um pai amoroso que quer salvar a mim e a você. Basta você querer, basta você permitir. Permita que ele lhe salve, não fique fazendo o papel de fariseu, o papel do filho mais velho. Permita que Deus te salve, que salve os pecadores. Jesus, ele abomina o pecado, ele detesta o pecado, mas ele ama os pecadores e ele está pronto a nos salvar assim que nós quisermos, assim que nós nos arrepender dos nossos pecados, ele está pronto a nos receber de braços abertos. Abra o seu coração e receba Jesus no seu coração. Não seja como o filho mais velho, como os fariseus. Abra o seu coração e receba Jesus hoje. Este foi o nosso vídeo de hoje. Que vocês fiquem todos com Deus e até amanhã.